Segundo reinado, a crise do Império e a proclamação da República. Capítulo 26. Na aula de hoje, nós vamos estudar quais são os fatores que fazem com que o Império entre em crise e dê acesso a uma nova forma de governo, a República. Bom, quais eram os setores que sustentavam o Império nesse período, no segundo reinado? Esse governo de Dom Pedro II, ele era sustentado por três fatores: pelos militares, pela Igreja Católica e pelos senhores de escravos. E agora nós vamos ver como cada um desses setores deixam de apoiar o governo e assim facilitam com que essa mudança de governo aconteça. Sobre os militares, como é a situação dos militares nesse momento? A gente tem a Marinha e a Guarda Nacional como os setores mais valorizados do que o Exército. Então, o governo ele vai sempre dar mais incentivo, mais valorização para a Marinha e para a Guarda Nacional. O Exército sempre é deixado de lado. E aí a gente tem a experiência do Exército na Guerra do Paraguai, que nós estudamos na aula passada, e nós vimos que os militares do Exército voltam da Guerra do Paraguai bastante valorizados. Eles começam a sentir prestígio e a perceber que eles podem oferecer uma mudança. Relembro a vocês que essa valorização não vem do governo para o Exército, mas sim uma valorização que acontece dentro do Exército. Então eles veem que são capazes de fazer uma mudança. Além disso, eles começam a ter influências de algumas situações que fazem eles mudarem o seu posicionamento em relação ao governo. Como, por exemplo, eles começam a ter contato com soldados de outras nações, como Uruguai e Argentina, e aí eles têm contato com essa forma de governo deles, que era uma república. Então, eles conseguem ver como é um governo republicano e as vantagens que eles poderiam ter nesse governo. Além disso, eles começam a ter contato também com escravos. Lembrando a vocês que grande parte dos soldados que serviram na Guerra do Paraguai eram escravos. Então a gente vai ter militares convivendo com escravos e vendo como esses escravos eram capazes, eles poderiam aprender. Muito do que eles imaginavam era preconceito por parte desses escravos, vão entender as lutas desses escravos e vão começar a ser favoráveis ao movimento de abolição da escravatura. Então, esses militares voltam da Guerra do Paraguai com uma visão de república e com uma visão da situação escravista. Então, essas ideias vão fazer com que eles mudem o seu posicionamento e passem a apoiar a república, pois o movimento republicano, a ideia de um governo republicano, prevê essa maior liberdade e o fim da escravidão. Além disso, os militares têm contato com uma ideologia da época chamada positivismo, que valorizava muito os militares e dizia que uma nação, para ela poder evoluir, para ela poder crescer, ela precisa ter ordem. Somente a ordem vai levar ao progresso. E essa ordem é efetuada através das Forças Armadas. Então, tudo isso faz com que os militares valorizem, se sintam valorizados e busquem melhores condições. Além disso, tem o fato de que o governo, após a Guerra do Paraguai, não dá esse valor para o Exército. Então, o Exército se sente valorizado, mas não sente essa valorização por parte do governo. Então, todas essas questões fazem com que os militares deixem de apoiar o governo. Sobre a Igreja, qual é a situação da Igreja? A Igreja Católica tinha um grande embate com a maçonaria no período do Segundo Reinado. Grande parte das pessoas envolvidas com o governo eram maçons, eram da maçonaria, inclusive Dom Pedro II. E a Igreja condenava essa prática. Então a Igreja passa, a partir do Papa, passa a exigir um distanciamento da maçonaria e proibir que maçons frequentem a Igreja Católica. Dom Pedro II não gosta dessa ideia e passa a reivindicar essa situação, chegando a prender padres e bispos. Então imaginem vocês uma situação dessa, padres, bispos sendo presos pelo governo, a mando do governo. Então essa situação pega muito mal para Dom Pedro II, tanto assim entre a população, principalmente dentro da igreja. A partir desse momento a igreja começa a se afastar cada vez mais do governo e se apegar mais uma vez às ideias republicanas. Um dos ideais republicanos é de um Estado laico, um Estado que seja separado
da religião, da igreja. Porque nesse momento a igreja tem que se submeter à autoridade do imperador. Com uma república, Estado e igreja são coisas independentes. Então a igreja vai deixar de apoiar o governo para apoiar a causa republicana. E por fim, nós temos os senhores de escravos, o último pilar que sustenta esse governo. Qual é o cenário que a gente tem nesse momento? Há uma pressão internacional pelo fim da escravidão, principalmente liderada pela Inglaterra. Então, Inglaterra é boazinha, essas pessoas são boazinhas, têm pena da questão do escravo, de como ele vive de forma tão castigada? Não, não tem nada a ver com isso. Havia um entendimento, a partir desse momento, de que um país, para ele ser moderno, ele não pode ter escravos. Então, um país que ele é atrasado, ele tem ainda a mão de obra escrava. Então, para que a gente modernize, a gente precisa acabar com a escravidão e buscar um trabalho assalariado, buscar indústrias. Então, a partir dessa ideia que as pessoas vão começar a reivindicar o fim da escravidão. E a Inglaterra, além disso, quer mais o mercado para poder vender os seus produtos. Observem aí o mapinha com as datas do fim da escravidão que vão acontecendo em cada país do continente americano. Então a gente vê aí, nessa escala, o azulzinho é os primeiros que se tornaram libertos, e aí o último é esse em vermelhão, que vem a ser o nosso país, o Brasil. O Brasil é o último país a acabar com a escravidão no mundo. Então, a gente está nesse momento com quase todos os países já acabaram com a escravidão, então não tem jeito. A escravidão ela vai acabar, isso é um fato. A questão é como que ela vai acabar, como que vai ser feito isso. Além disso, tem o movimento abolicionista, então tem uma série de grupos que vão reivindicar o fim da escravidão. Tem grupos que vão reivindicar, sim, pela empatia com a questão negra, pelo fato de entenderem que isso não é o correto, não é a forma de se tratar um ser humano, que negros são seres humanos, mas há também aqueles que não vão olhar por esse viés, por essa questão, mas sim pela ideia de uma modernização, que essa forma de trabalho não é correta, precisa se modernizar o país. Então, dentro do movimento abolicionista, há diversas vertentes, mas ele vai ser cada vez maior. Além disso, a gente tem as disputas entre o governo e os senhores de escravos. Ok, a escravidão vai acabar, isso é fato. Agora, como é que a gente vai fazer isso? O que os senhores de escravos pensam? Beleza, vamos acabar com a escravidão? Vamos, mas o governo vai ter que me indenizar, porque eu paguei por cada um desses escravos, agora eu vou simplesmente abrir a porta das senzalas e mandar todo mundo embora? Como é que eu fico? E o meu prejuízo? Eu liberto se o governo me indenizar. Por outro lado, o governo não tem a menor condição de pagar a indenização para cada senhor de escravo, para cada escravo. Então, qual é a ideia do governo? Vocês simplesmente vão abrir a porta das senzalas e deixar todo mundo ir. Então, tem uma briga entre o governo e os senhores de escravos. E aí, como é que o governo... E está lá a Inglaterra pressionando o governo. O que o governo faz? Começa a libertar os escravos de uma forma muito gradativa. Aos poucos vai soltando leis abolicionistas, né, de uma forma para tentar mostrar que a gente está fazendo alguma coisa, mas essas leis elas não vão ter muito efeito, elas não vão funcionar na prática. E aí essas leis são chamadas leis para inglês ver. É como se fosse para mostrar para a Inglaterra que a gente estava fazendo alguma coisa, mas no fundo não havia grandes mudanças. Que leis são essas? São basicamente 4 leis. A Lei Eusébio de Queiroz é a primeira, em 1850, e é a lei que proíbe o tráfico de negreiro. Então, a partir dessa data, não se pode mais trazer escravos da África. Mas a gente deu o nosso jeito. A gente passou a ou pegar escravos entre os estados, ou muitas das vezes a gente invadia outras fazendas, roubava os escravos e trazia para a nossa. Então, a gente deu o nosso jeitinho. Essa lei não funcionou. Depois veio a Lei do Ventre Livre, em 1871. Essa lei prevê que, a partir desse momento, as escravas, quando tivessem seus filhos, esses filhos já nasciam livres, não seriam mais escravos. Até então, filho de escravo era escravo também. A partir desse momento, não. Os filhos nascidos de escravos já nascem livres. Legal, só tem um problema. Essa criança vai viver aonde?
vai viver com seus pais, dentro de uma senzala, até ela crescer. Quando ela cresce, vai ser sustentada por quem? Quem é que vai dar emprego para um negro? Os pais têm condições de sustentar? Não, não tem condições. Quem é que vai sustentar? O senhor daquela fazenda vai acabar sustentando essa criança e quando ela tiver idade para trabalhar, ele vai ter que trabalhar para esse senhor para pagar todo esse custeio. Ou seja, no fundo, não muda muita coisa. Depois houve a Lei dos Sexagenários, que também é chamada Lei Saraiva-Cotegipe, em 1885, e é uma lei que liberta os escravos maiores de 60 anos. A partir desse momento, escravos com mais de 60 anos automaticamente são livres agora. Que lindo! Só tem um probleminha. Dificilmente um escravo chegava à idade dos 60 anos. Devido às condições de vida, geralmente a idade média de um escravo era de 35, no máximo 40 anos. Então, um escravo chegar aos 60 era muito difícil. Então, essa lei não consegue pegar uma grande parte da sociedade, fica de fora dessa lei. E, por fim, a Lei Áurea, em 1888, que aí sim acaba com a escravidão. Então, a princesa Isabel, ela vai assinar esse documento, porque nesse momento ela estava governando no lugar do pai, que estava em viagem, e ela assina um documento que declara o fim da escravidão no Brasil. E aí nós estamos vendo a imagem desse documento. E eu quero ler para vocês um trechinho desse documento, os 2 artigos que falam sobre o fim da escravidão, que diz: é declarada extinta desde a data dessa lei a escravidão no Brasil, revoga-se disposições em contrário. Ou seja, acabou a escravidão no Brasil a partir desse momento, ponto final, vida que segue. Então, a Lei Áurea ela também não é uma lei perfeita. Embora ela acabe com a escravidão, ela não determina o que fazer com esse agora ex-escravo. Então, não diz o que faz, como é que ele vai ser inserido nessa sociedade. O que acaba acontecendo com os escravos? As senzalas são abertas, eles estão livres. Eles vão morar aonde? Vão trabalhar com o quê? Vão ganhar dinheiro com o quê? Não tem lugar para eles morarem. Ninguém dá emprego, ninguém vai querer dar emprego para um negro, um ex-escravo. Então, o que vai acabar acontecendo com essa população negra? Elas vão ir subir os morros e construir suas casas ali no alto dos morros. É o início do processo de favelização no Brasil. E, além disso, elas vão tentar sobreviver da melhor forma possível, da forma que conseguirem. Então, a gente diz que não é uma lei perfeita porque ela não insere essa população, essa camada da população no restante da população. Então, eles ficam à deriva, eles têm que se virar como podem. E aí a gente vê as consequências dessa atitude até nos dias de hoje, quando a gente vê grande parte da população que mora em comunidades, nos morros, é população negra, grande parte da população do setor de crimes é a população negra. Isso tudo são reflexos da forma como o governo lidou com esses então ex-escravos e fora, sem contar com um preconceito racial que ainda é muito forte. Bom, com isso, acabou-se a escravidão, os senhores ficaram extremamente descontentes com a forma como o governo acabou com a escravidão e deixam de apoiar o governo. Militares caíram, a igreja caiu e agora os senhores escravos caíram, não tem como mais esse governo se sustentar. Então, em 15 de novembro de 1889, os militares, comandados por Marechal Deodoro da Fonseca, aí da foto, depõem Dom Pedro II e iniciam uma nova forma de governo, a República. Agora o Brasil vai ser governado por presidentes que vão ser eleitos pelo povo, que vão governar durante um certo período de tempo. Então, a expectativa é que se tivesse maior igualdade, mais justiça, mais participação popular. Mas, na verdade, o que a gente vai ter, embora a mudança de governo, mas a gente vai ter a permanência de algumas questões, como a agroexportação latifundiária, ou seja, o trabalho rural, a agricultura e a exclusão social e política. Agora vocês vão fazer os exercícios do livro da página 24, 25, 26 e 27, conceituais do 1 ao 4, contextualizados o 7, 9 e 10 e aprofundamento 12.